Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Bom dia, pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Já falei, né, que eu detesto fazer GP às 10 em fim de semana de corrida de Fórmula 1, o da sexta-feira, porque geralmente tá na hora do treino, também não vou falar de treino livre e tal, por isso que a gente acaba arrumando outros assuntos e no fim fica ainda melhor. Bom, antes de mais nada, eu queria mandar um grande, forte e carinhoso abraço ao Lito do Aviões e Música, que, pô, vi ontem, ele curtiu o vídeo que eu fiz, né, o GP às 10 de ontem, porque eu usei o bordão dele, senta que lá vem história, que eu acho sensacional. E eu fiquei muito contente de saber que ele assiste, eventualmente, ou assistiu porque alguém deu um toque, enfim, mas de qualquer maneira fiquei muito feliz, porque eu sou um fanzaço dele, do canal. Aliás, Lito, vou contar até uma confidência, vou fazer uma confidência para você. Como eu vejo muitos dos seus vídeos, eu sou metido a entendido em aviação. E olha, o que eu ganho de pontos com algumas pessoas por contar, replicar suas histórias, como se eu fosse o grande entendido, ó, valeu demais. Parabéns, cara, pelo seu trabalho, a coisa mais linda, acho sensacional em tudo, nas músicas e nos aviões. Bom, então senta que lá vem história, juro que eu não vou plagiar o bordão nunca mais do Aviões e Música. Quem não conhece, eu duvido que alguém não conheça, mas olha, quem não conhece, vai lá conhecer, porque o canal é espetacular, os vídeos são demais. Bom, gente, senta que lá vem história pelo seguinte: ontem o Vitor Martins, que é o editor do Grande Prêmio, colocou no Twitter uma postagem, fez uma postagem, né, com uma efeméride, dizendo parabéns, Grande Prêmio fazendo 24 anos, ontem 27 de setembro. E não é, né, porque não é exatamente o Grande Prêmio é filhote da Warm-Up, a minha empresa, que começou, o site nasceu como Warm-Up, inclusive, depois de 2000 que ele virou o Grande Prêmio. Mas aí eu prometi que eu ia explicar, prometi no Twitter mesmo, que eu ia explicar por que essa data, né, 27 de setembro. Não sei se isso é tão interessante para vocês, mas talvez seja, porque conta um pouquinho da minha história de jornalista e de empreendedor, ou empresário, poxa vida, hein, meritocracia. Bom, por que 27 de setembro? Eu preciso voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem por que essa é a data escolhida, quase que escolhida por mim para ser a data de fundação da Warm-Up, da minha empresa. Em 1994 eu fui demitido da Folha de São Paulo, história já contada e recontada, escrita e relatada em vários textos, entrevistas e tudo mais. Enfim, é fácil de saber por quê, o que aconteceu e tal, também não é isso que é importante. Mas enfim, eu fiquei desempregado em 94, maio de 94, eu achei que ia receber um monte de convites, porque eu me achava muito bom, né, um jornalista importante já, tal, com passagens pela Folha de São Paulo, a Rádio Jovem Pan e tudo mais, mas que nada, não recebi convite de nada. Era perto da Copa do Mundo, eu acabei ficando desempregado e falei, também não vou procurar emprego durante a Copa, vou ver a Copa do Mundo. Para não dizer que eu não fiz nada, eu ainda fazia uns freelas para a Jovem Pan, não era contratado da antiga Rádio Jovem Pan, era uma rádio antigamente, né? Era bem legal. E eu fiz uns freelas para a revista Carta, Domínio Carta, o que também muito me honrou. Não chamava Carta Capital ainda, era uma revista de lifestyle, era completamente diferente. E eu fiz umas matérias, pagava muito bem e tudo mais. Enfim, fui me virando até que eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, né? Não vou ficar só fazendo comentário para a rádio, para a Jovem Pan, eu só ia para as corridas e fazia uns boletins diários, mas ganhava uma miséria, era um cachezinho e tal. E aí um amigo chamado Ricardo Tedeschi, que fora empresário do Barrichello, depois seria do Felipe Massa, do Tony Canaan também, um cara muito envolvido com automobilismo e também com gastronomia. O Ricardo tinha uma rede de restaurantes com a família dele, em Titá, muito bom, pena que acabou. E o Ricardo me chamou porque ele tinha uma equipe de Fórmula Chevrolet e ele precisava de alguém para fazer assessoria de imprensa para a equipe dele. E aí fomos almoçar e tal, e aí naquela conversa, naquele bate-papo, ele tinha muitos contatos com patrocinadores e tudo mais, mostrando seus planos. Eu falei assim, pô, Ricardo, eu não quero ser assessor de imprensa.
eu quero aproveitar que eu continuo viajando para a Fórmula 1, para as corridas, né? Agora pela rádio e tudo, e eu quero continuar escrevendo. Isso aí esse é o meu métier, né? Para jornal e tal. E aí no almoço mesmo me veio um estalo e eu tive uma ideia. Juro que foi assim. Eu não fui com nenhuma ideia pré-concebida. Eu falei assim, você tem facilidade com patrocínios e tudo, vamos fazer uma agência de notícias? Falei para ele, sugeri. Eu consigo os jornais para continuar escrevendo sobre Fórmula 1 e a gente faz o seguinte, a gente oferece a cobertura gratuita para os jornais em troca de espaço publicitário e você vende a publicidade, que tal? Ele falou, porra, que puta ideia, tal, não sei o que. Claro que a conversa foi um pouquinho mais longa, eu estou resumindo. Mas é uma boa ideia, tal, vamos fazer, você consegue os jornais? Eu falei, consigo, eu vou atrás, enfim, vamos lá. Eu achava que todo mundo no Brasil me conhecia, porque eu escrevia para a Folha, aquela coisa toda. Aí fechamos lá fechamos nada, não assinamos nada, vamos fazer. Ele me emprestou uma sala no escritório dele, que ficava na Rua Bandeira Paulista, esquina com a Joaquim Floriano, um prédio lindo lá, na cobertura, era maravilhoso e tal. E eu comecei a ir atrás de jornais. Estou chegando na data, tá? No 27 de setembro. Isso aqui é para contar por que a data de fundação da Warmap é dia 27 de setembro. A primeira coisa que eu fiz, não existia internet, tá? Nós estamos falando de 1994, não existia. Não é que existia alguma coisa, não existia nada. Aí eu fui comprar um anuário do Meio e Mensagem, que ainda existe, não sei se o anuário Meio e Mensagem ainda existe, que era uma publicação que listava todos os veículos de comunicação do Brasil, com nomes de pessoas, endereços, telefones, fax, e-mail, imagina. E tinha lá rádios, televisões, revistas e jornais, né? E aí eu resolvi enviar uma mala direta para todos os jornais do Brasil, todos, exceto os 4 que seguiam fazendo Fórmula 1 com correspondentes. Eu não queria atravessar o emprego de ninguém, obviamente. Então a Folha, JB, o Estadão, a Folha, claro, tinha acabado de sair, JB, Jornal do Brasil, Estadão e o Globo foram os únicos 4 jornais a quem eu não oferecia, aos quais eu não oferecia a minha cobertura. Todos os demais receberam uma mala direta. Eu fiz uma mala direta do tamanho de um envelope, apresentando a agência Warmap, parênteses, porque Warmap era o nome da minha coluna na Folha de São Paulo. E Warmap, aquecimento, era o nome de um treino, do treino que acontecia aos domingos de manhã na Fórmula 1. Tinha isso. Faz muito tempo que não tem muita gente que nem sabe disso. Então era o warm-up, era muito legal. Domingo de manhã, 4 horas antes da corrida, ia todo mundo para a pista fazer um treininho de meia hora para acertar os carros, ver se estava precisando de alguma coisa. De repente ia chover e tal, não tinha essa coisa de parque fechado, nada disso. Às vezes o cara trocava de carro, eu dava com carro reserva, achava melhor largar com carro reserva. Era o warm-up, era o nome da minha coluna na Folha de São Paulo. E quando eu saí, eu registrei o nome, levei o nome comigo e montei uma empresa chamada Warmap, oferecendo a todos os jornais do Brasil a minha cobertura. 4 páginas por final de semana de corrida, sexta, sábado, domingo, segunda, né? E mais a minha coluna semanal e mais o noticiário diário. E com a única obrigação do jornal de me dar o rodapé da página, anúncio. Eu tô com o jornal aqui, eu tava lendo o jornal, mas não dá para mostrar isso aqui não. Seria isso aqui, ó. Imaginem isso aqui, espera um pouquinho, deixa eu mostrar. Isso aqui é um jornal, tá bom, gente? Vejam, um jornal, uma página. E eu queria o rodapé, tinha o rodapé aqui, cacete. O rodapé da página, um anúncio aqui, e nas 4 edições, e era isso que a gente ia vender. Aí mandei, fiz a mala direta, imprimimos e tudo mais e tal. E no dia 27 de setembro, exatamente no dia 27 de setembro de 94, eu fui ao correio para postar esta mala direta para os 300 e poucos jornais que eu consultei naquela ocasião, que eu levantei, cujos endereços eu levantei no Meio e Mensagem. Então eu considero ali o start, né, o ponto inicial, quando a Warmap nasceu. Quando eu fui ao correio, uma agência na Brigadeiro Luiz Antônio, postei essa mala direta e alea jacta est, né, a sorte estava lançada para ver o que queria acontecer. Eu tinha de formar uma rede de jornais muito grande, para que com os jornais nas mãos, a tiragem grande e tudo mais, o Ricardo, meu amigo Ricardo Tedeschi, pudesse ir ao mercado, ir ao campo, aos seus amigos, conhecidos, agências e tudo mais, vender aquele anúncio
no pé da página. E assim eu ganharia do anunciante e os jornais receberiam uma cobertura de graça. Essa era a minha mágica, que quase deu certo. Na verdade, assim, a primeira resposta dessa mala direta de 300 jornais, eu recebi a resposta de 5 jornais. 5 que queriam a minha cobertura de Fórmula 1. O primeiro que me respondeu foi o Diário de Votuporanga e respondiam por carta também. Fax, eu tinha um fax, exatamente. Imagina, gente, 5, que tragédia. E aí eu comecei, isso foi em setembro, aí durante o mês de outubro, novembro, dezembro, eu telefonei para jornal por jornal, sabe, fui atrás de um por um, para poder fazer, recebeu, não recebeu, poxa, não recebi, mas interessa, manda de novo, mandei tudo de novo e tal. E foi isso. Aí ao final do ano, em dezembro, janeiro, eu estava, virando para 95, eu estava com uma rede de 55 jornais, muito legal. Jornais no Brasil inteiro, todos os estados do Brasil, quase, praticamente tudo. Era muito legal, interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre eu tinha jornal, Roraima eu tinha jornal, Manaus, puxa, fiz muitos amigos, conheci muita gente, foi muito legal. Só que o Ricardo não conseguiu vender a publicidade, era muito difícil, era um negócio meio novo e tal, ele também tinha outras coisas que ele tinha que se ocupar, enfim, não deu certo a parte do Ricardo, é que não deu certo, poxa, me ajudou pra caramba em tanta coisa, como é que eu posso ser também tão injusto, né, ingrato, deu muito certo porque no fim das contas eu acabei conseguindo vender por um quarto do valor que eu imaginava, para a publicidade, para um grande amigo também, o Beto da Antena Santa Rita. A Antena Santa Rita fazia parabólica, antena parabólica, e patrocinava a Jordan. O Beto era um cara tarado para automobilismo, gostava tanto, tinha carro, corria, patrocinava coisas no automobilismo nacional e tinha um adesivo na Jordan do Rubinho, né? E aí ele topou, e aí o primeiro ano foi graças à Antena Santa Rita que a Warm Up nasceu, né? Sou muito grato, muito mesmo, ao Beto. Tô lembrando disso agora, 24 anos depois, né? Puxa vida, faz bastante tempo que eu não falo com o Beto também, acho que nem sei se a Antena Santa Rita existe, acho que não mais, acho que vendeu, com todas as mudanças, TV a cabo, parabólicas menores e tal, as antenas parabólicas ainda existem no Brasil bastante, mas acho que a Antena Santa Rita foi vendida, não tenho certeza, depois eu até vou tentar descobrir. Mas foi o start, foi o pontapé inicial da minha empresa, da minha agência de notícias, fiz a cobertura para esses 55 jornais, fomos para 60, para 65 no ano que vem, no ano seguinte, em 96, em 96 eu consegui vender a publicidade para Skin Cariol, cervejaria, depois consegui também vender para Credit Car, tivemos Volkswagen Caminhões, Elf, que mais? A Sonax, que patrocinava a Williams, lembra? Tinha um representante aqui no Brasil, fiz um ano, Petrobras durante um ano também, acho que foi isso, até que os jornais começaram a diminuir de tamanho, de espaço. Claro, a internet nasceu em 96, 97, começou a crescer muito, e aí o resto da história vocês já sabem, né? Surgiu o site, o Warm Up surgiu em 96 e que depois virou o Grande Prêmio em 2000. Mas, enfim, 13 minutos para dizer que no dia 27 de setembro é o dia em que este que vos fala foi a uma agência dos Correios, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, São Paulo, do lado aqui dos Jardins, e nem sei se existe ainda a agência, e postou 300 malas diretas, né? Detalhe, eu tinha comprado um computador, um IBM Aptiva, não é? Aptiva, é isso? Aptiva, não é o nome do iogurte, é Aptiva, um 486, parcelado, financiado pelo ABN AMRO Bank. Eu nunca tinha usado computador na vida, praticamente, aquela coisa de Windows, isso era uma novidade absoluta, para mim pelo menos. E aí consegui instalar um programa de imprimir etiquetas. Comprei uma impressora matricial, ou peguei emprestada, não lembro. A gente punha as etiquetas assim, adesivas, e com isso eu consegui imprimir os 300 endereços dos jornais que receberam a minha mala direta, senão eu estaria escrevendo no envelope até hoje.
Outros tempos, bons tempos também. Todos os tempos são bons desde que a gente consiga fazê-los bons, né? Mas é isso. A Warm-Up então ontem fez 24 anos. Ano que vem um quarto de século, hein? Puxa. Tomarei um vinho no dia 27 de setembro do ano que vem, seja lá onde eu estiver. Tá bom? Valeu, gente. Aquele abraço. Obrigado. Tomara que vocês tenham gostado dessa história aqui, porque olha, é uma história tão, né? Tem nada a ver com Fórmula 1 e tal, mas enfim. Como é que o Faustão fala? Tem um quadro lá que conta a vida das pessoas, né? Essa é a minha. Valeu, gente. Bom fim de semana para todos. E é o seguinte, hein? Amanhã, mulheres e homens nas ruas, ele não, nem fodendo. Tchau, bom fim de semana a todos.